Capítulo 19. Poucos dias depois, Morgana partiu com algumas pessoas de Avalon para a coroação de Arthur. Nunca, em todos os seus anos em Avalon, exceto pelo breve momento durante o qual abriu as brumas para permitir que Gwynethar encontrasse seu convento, havia botado pé na terra da Ilha dos Padres. Inis Vitrin, a Ilha de Vidro. Tinha a impressão de que o sol brilhava com uma severidade curiosa, diferente dos raios de sol enevoados e suaves de Avalon. Teve de se recordar de que para quase todas as pessoas da Bretanha, esse era um mundo real, e a terra de Avalon era apenas um sonho encantado, como se fosse o próprio reino das fadas. Para ela, apenas Avalon era real, e isto aqui não passava de um sonho adverso do qual, por alguma razão, ela não acordava. Em todo o espaço diante da igreja, tendas e pavilhões coloridos pareciam ter brotado como cogumelos estranhos. Para Morgana, era como se os sinos das igrejas tocassem dia e noite, hora após hora, um tinir que oprimia seus nervos. Arthur a cumprimentou e, pela primeira vez, ela encontrou Heitor, o bom cavaleiro e guerreiro que havia criado seu irmão e sua mulher, Flavila. Para essa empreitada no mundo exterior, seguindo o conselho de Viviane, Morgana havia deixado de lado os mantos azuis das sacerdotisas de Avalon e a sobretúnica de pele de cervo pintada e colocado um vestido simples de lã negra com anáguas de linho brancas e um véu branco sobre o cabelo trançado. Logo percebeu que parecia uma matrona. Entre as mulheres da Bretanha, as jovens donzelas usavam o cabelo solto e vestidos tingidos em cores brilhantes. Todos a tomaram por uma das mulheres do convento de Inis Vitrin, perto da igreja, no qual as irmãs usavam vestes sombrias. Morgana nada disse para corrigi-los, nem Arthur, embora tenha levantado as sobrancelhas e sorrido para ela. Para Flavila ele disse: Mãe adotiva, devo fazer muitas coisas. Os padres querem falar comigo sobre minha alma e os reis de Orkney e de Gales do Norte querem uma audiência. Poderia levar minha irmã até nossa mãe? Até nossa mãe, pensou Morgana, mas aquela mãe se tornou uma estranha para nós dois. Ela procurou em sua mente alguma alegria por aquela reunião, mas não encontrou. Igraine deixara de bom grado que seus 2 filhos fossem levados, a filha de seu primeiro e triste casamento, o filho ilegítimo de seu segundo. Que tipo de mulher poderia ser? Morgana percebeu que estava endurecendo a mente e o coração contra a primeira visão de Igraine. Nem mesmo, pensou ela, me lembro do rosto dela. Ainda assim, quando viu Igraine, percebeu que a teria reconhecido em qualquer lugar. Morgana! Ela havia se esquecido ou apenas se recordava em sonhos de como a voz de Igraine era rica e afetuosa. Minha filha querida, você é uma mulher crescida e eu sempre a vejo em meu coração como uma pequena donzela. Parece tão cansada e sem dormir. Toda essa cerimônia foi pesada para você, Morgana. Morgana beijou a mãe, sentindo novamente lágrimas sufocando a garganta. Igraine era linda e ela
Novamente as palavras de uma semi-memória inundaram sua mente. Pequena e feia como o povo das fadas. Será que Ingrain também a achava feia? Mas o que é isso? As mãos suaves de Ingrain tocaram o crescente em sua testa. Pintada como o povo das fadas? Isso é conveniente, Morgana? A voz de Morgana era dura. Sou uma sacerdotisa de Avalon e uso a marca da deusa com orgulho. Coloque seu véu sobre ela então, minha filha, ou ofenderá a abadesa. Vai ficar comigo no convento. Morgana endureceu a mandíbula. Se a abadesa fosse a Avalon, esconderia a sua cruz por temer ofender a mim ou a senhora? Não desejo ofender você, mãe, mas não seria adequado para mim ficar hospedada dentro dos muros de um convento. A abadesa não gostaria, tampouco a senhora, e estou sob as ordens da senhora e vivo conforme suas leis. O pensamento de morar dentro daqueles muros, mesmo pelas 3 noites de coroação, chamada para ir e vir de noite pelo tinir infernal daqueles sinos, gelou o sangue dela. Ingrain pareceu preocupada. Bem, será como deseja. Talvez possa se hospedar com minha irmã, a rainha de Orkney. Você se lembra de Morgause? Ficaria feliz em receber minha parente Morgana, disse uma voz suave, e Morgana olhou para cima a fim de ver a imagem de sua mãe, como ela se lembrava de sua infância, imponente, ricamente vestida com sedas brilhantes, usando joias e com os cabelos trançados em forma de coroa sobre a testa. Ora, você era só uma menininha e agora está adulta, uma sacerdotisa. Morgana foi envolta em um abraço caloroso e perfumado. Bem-vinda, minha parente, sente-se aqui comigo. Como vai nossa irmã Viviane? Ouvimos grandes coisas sobre ela, que é a força em movimento por trás de todos os grandes eventos que levaram o filho de Ingrain ao trono. Nem mesmo Lot venceria alguém apoiado pelo Merlin, pelo povo das fadas e todas as tribos e todos os romanos. Então, seu irmãozinho será rei. Você virá à corte, Morgana, e o aconselhará como Uther deveria ter feito com a Senhora do Lago? Morgana riu, relaxando no abraço de Morgause. Um rei fará o que lhe parece melhor. É a primeira coisa que todos os que se aproximam dele devem saber. Imagino que Arthur seja parecido o suficiente com Uther para aprender isso sem muitas lições. Sim, não há dúvidas sobre a paternidade dele agora, depois de toda a falação que houve na época. Disse Morgause e respirou fundo em um rápido remorso. Não, Ingrain, você não deve chorar novamente. Deveria ser uma alegria para você, não tristeza, que seu filho seja tão parecido com o pai e aceito em toda a Bretanha por ter jurado governar todas as terras e povos. Ingrain piscou. Ela havia, pensou Morgana,
chorado muito nos últimos dias. Então disse: Estou feliz por Arthur. Mas sua voz se engasgou e ela não conseguiu mais falar. Morgana acariciou o braço da mãe, mas sentiu-se impaciente sempre, até onde alcançava sua memória. Sua mãe não pensava nos filhos, apenas em Uther. Mesmo agora, quando ele estava morto e jazia em sua cova, sua mãe deixaria os filhos de lado pela memória do homem que havia amado o suficiente para se esquecer de todo o resto. Com alívio, ela se virou de novo para Morgause. Viviane disse que você teve filhos. Verdade, disse Morgause, embora a maioria deles ainda seja muito jovem para poder estar aqui entre as mulheres. Mas um mais velho está conosco para jurar lealdade ao rei. Se Arthur morrer em batalha, e nem mesmo Uther estava imune a esse destino, meu Gawain é o parente mais próximo, a não ser que você já tenha um filho, Morgana. Não? As sacerdotisas de Avalon adotaram a castidade como as freiras, então, para que você, nessa idade, não tenha dado um filho, nenhuma filha à deusa? Ou teve o mesmo destino de sua mãe e perdeu muitos filhos no parto? Oh, perdoe-me, Ingrain, não quis lembrar-lhe. Ingrain lutou contra as lágrimas e disse: Não vou chorar contra a vontade de Deus. Tenho mais do que muitas mulheres. Tenho uma filha que serve a deusa para a qual fui criada e um filho que amanhã receberá a coroa de seu pai. Meus outros filhos estão no seio de Cristo. Em nome da deusa, pensou Morgana, que maneira de pensar em um Deus com todas as gerações de mortos se agarrando a ele. Sabia que era apenas um modo de falar, um conforto para uma mãe triste, mas a blasfêmia da ideia a perturbava. Lembrou-se de que Morgause lhe havia feito uma pergunta e balançou a cabeça. Não tenho filhos, Morgause. Até este ano, em Beltane, eu me mantive virgem para a deusa. Ela parou abruptamente. Não deveria dizer mais. Ingrain, que era mais cristã do que Morgana teria acreditado, ficaria horrorizada com o pensamento do ritual no qual ela havia feito o papel de deusa para seu próprio irmão. E então, um segundo horror tomou conta de Morgana, pior que o primeiro, tanto que sentiu uma onda de enjoo com ele. Tudo havia acontecido na lua cheia, e embora a lua tivesse minguado e crescido e minguado de novo, seu sangramento da escuridão da lua não chegara, nem sequer havia mostrado sinal de que o faria. Ficara aliviada por não ter esse incômodo durante a coroação e pensara que era uma reação ao grande ato mágico. Nenhuma outra explicação havia passado por sua mente até este momento. Um ritual de renovação e fertilidade das plantações e da terra e do útero das mulheres da tribo. Ela sabia disso. Ainda assim, fora tão cega e orgulhosa que pensara que talvez a sacerdotisa, a deusa, pudesse ser isenta do propósito do ritual. E havia visto outras jovens sacerdotisas ficarem enjoadas e pálidas após esses rituais,
até que começassem a florescer com sua própria fruta que amadurecia. Havia visto as crianças nascerem, havia trazido algumas à luz com suas próprias mãos treinadas de sacerdotisa, e mesmo assim, nenhuma vez, em sua cegueira estúpida, entrara em sua mente que ela também poderia ter voltado do ritual com útero pesado. Viu os olhos atentos de Morgause sobre ela e intencionalmente respirou fundo e bocejou para encobrir seu silêncio. Viajei desde o raiar do dia, ela disse, e não tomei meu de jejum. Estou com fome. Ingrand se desculpou e mandou suas criadas buscarem pão e cerveja de cevada que Morgana se forçou a comer, embora a comida a deixasse levemente enjoada, e agora ela sabia o motivo. Deusa, mãe deusa, Viviane sabia que isso poderia acontecer e ainda assim não me poupou. Sabia o que deveria ser feito e o mais rápido possível. No entanto, não poderia ser feito durante os 3 dias da coroação de Arthur, pois não tinha acesso às raízes e ervas que podia encontrar em Avalon e, além disso, não se atreveria a ficar doente agora. Sentiu-se encolher diante da violência e da doença que isso significava, mas ainda assim deveria ser feito e sem demora, ou no meio do inverno daria à luz um filho do filho de sua própria mãe. Além disso, Ingrain não poderia saber nada sobre isso. A ideia seria para ela algo maligno além da imaginação. Morgana se forçou a comer, falar de banalidades e fofocar como qualquer mulher. Mas sua mente não descansou enquanto falava. Sim, o linho fino que ela usava havia sido tecido em Avalon. Não havia linho como esse em nenhum outro lugar, talvez fosse o linho do lago, que crescia mais forte, com fibras mais longas e mais branco que em qualquer lugar. Mas em seu coração ela pensava: Arthur, ele jamais poderá saber. Já carrega peso suficiente em seu peito no momento de sua coroação. Se puder carregar esse fardo e me manter em silêncio para aliviar seu coração, eu o farei. Sim, havia sido ensinada a tocar a harpa. Ora, que bobagem, mãe, pensar que é errado que uma mulher faça música. Mesmo que uma das escrituras dissesse que as mulheres deveriam manter o silêncio na igreja, era chocante pensar que os ouvidos de Deus poderiam ser ofendidos pela voz de uma mulher cantando-lhe louvores. A própria mãe dele não levantou a voz para cantar louvores quando soube que teria um filho do Espírito Santo? Então, quando Morgana tomou a harpa nas mãos e cantou para sua mãe, sob o refrão havia desespero, pois ela sabia tão bem quanto Viviane que seria a próxima senhora de Avalon e que devia à deusa ao menos uma filha. Era ímpio se livrar de uma criança concebida no grande casamento. Mas que outra coisa poderia fazer? A mãe do Deus cristão havia sentido júbilo no Deus que dera a ela um filho. Já Morgana só podia encolerizar-se em uma amargura silenciosa contra o Deus que tinha tomado a forma de seu irmão desconhecido. Estava acostumada a viver a vida em 2 níveis de uma vez. Mas, mesmo assim, o esforço deixou seus lábios pálidos e sua voz cansada, e ficou aliviada
quando Morgause a interrompeu. Morgana, sua voz é linda. Espero ouvi-la em minha própria corte. E Ingrain? Espero vê-la muitas vezes antes do final das festas de coroação, mas preciso voltar para ver como estão cuidando do meu bebê. Não tenho muito apreço por sinos de convento e por muita reza. E Morgana parece cansada com a viagem. Acho que vou levá-la para minhas tendas e fazer com que se deite um pouco, assim, e estará disposta pela manhã para ver Arthur coroado. Ingrain mal se preocupou em esconder seu alívio. Sim, preciso ir à missa do meio-dia, ela disse. Vocês sabem, as duas, que quando Arthur for coroado, devo morar no convento em Tintagel, na Cornualha. Arthur me pediu para ficar com ele, mas logo espero ter a sua própria rainha e não precisará mais de mim. Sim, insistiriam para que Arthur se casasse e logo. Morgana se perguntou qual desses reis menores conseguiria a honra de ser o sogro do rei. E meu filho poderia ter sido o herdeiro de uma coroa. Não vou nem pensar nisso. E a amargura e a raiva voltaram a tomar conta dela, como que a sufocando. Por quê? Por que Viviane havia feito isso com ela? Colocar tudo isso em movimento para que eles dois, Arthur e Morgana, encenassem uma farsa de deuses e deusas. Seria apenas isso? Ingrain beijou e abraçou as duas, prometendo voltar a vê-las depois. Enquanto Morgause e Morgana andavam em direção ao agrupamento brilhante de pavilhões, a tia lhe disse: Ingrain está tão mudada que eu não a teria reconhecido. Quem imaginaria que se tornaria tão devota? Sem dúvida, vai terminar seus dias como o terror de toda uma irmandade de freiras e, embora eu diga com pesar, devo me alegrar por não ser uma delas. Eu não tenho vocação para o convento. Morgana se forçou a sorrir e dizer: Não, imagino que não. O casamento e a maternidade parecem ter lhe caído bem. Você floresceu como uma rosa silvestre, tia. Morgause sorriu lânguida. Ai, meu marido é bom para mim e ser rainha me cai bem. Ele é nortista, então não acho errado aconselhar-se com uma mulher como acham esses tolos romanos. Espero que Arthur não tenha sido estragado ao viver em uma casa romana. Isso pode tê-lo tornado um guerreiro poderoso, mas se ele desprezar as tribos, não vai governar. Mesmo Uther tinha a sabedoria de reconhecer isso e ser coroado na Ilha Dragão. Arthur também foi. Foi tudo que Morgana conseguiu dizer. Verdade, ouvi algo sobre isso e acho que ele foi sensato. Quanto a mim, sou ambiciosa. Lot busca meus conselhos e tudo vai bem em nossas terras. Os padres ficam muito amargurados comigo e dizem que não fico no meu lugar como convém a uma mulher. Sem dúvida pensam que sou algum tipo de feiticeira ou bruxa maligna, pois não me sento modestamente fiando e tecendo. Mas Lot não dá importância aos padres, embora seu povo seja cristão. Para dizer a verdade, a maioria deles não se importa se o deus desta ilha é o Cristo branco ou a deusa, ou o cornífero, ou o deus do cavalo dos saxões, desde que suas plantações cresçam e suas barrigas estejam cheias.
Acho isso ótimo. Uma terra governada por padres é uma terra cheia de tiranos na terra e no céu. Uther se inclinou um pouco demais nessa direção nos últimos anos, se quer saber. Que a deusa permita que Arthur tenha mais juízo. Ele jurou tratar com justiça os deuses de Avalon antes de Viviane lhe entregar a espada dos druidas. Ela lhe entregou? Agora me pergunto o que a levou a essa ideia. Mas chega de deuses e reis e tudo isso. Morgana, o que a aflige? E como Morgana não respondeu, perguntou: Acha que não sei reconhecer uma mulher grávida quando vejo uma? Ingrain não percebeu, mas agora ela só tem olhos para a própria dor. Bem, pode ser o caso. Morgana se forçou a dizer suavemente. Fui aos rituais de Beltane. Se foi sua primeira vez, pode passar uma lua ou mais sem ter certeza. Mas boa sorte para você. Já passou dos seus melhores anos para ter filhos. Na sua idade, eu tinha 3. Não aconselho que conte a Ingrain. Ela é muito cristã para aceitar um filho para Deus agora. Bem, imagino que todas as mulheres envelheçam a seu tempo. Viviane também deve estar velha agora. Eu não a vejo desde o nascimento de Gawain. Ela me parece a mesma de sempre. E, no entanto, não veio a coroação de Arthur. Bem, podemos nos virar sem ela. Mas não acho que ela ficaria feliz em passar muito tempo nos bastidores. Um dia, não duvido, decidirá ver o caldeirão da deusa em vez da taça comunal do banquete de amor dos cristãos em nosso altar na corte. E não vou chorar quando este dia chegar. Morgana sentiu um arrepio profético quando imaginou a figura do padre de batina levantando a taça dos mistérios diante do altar de Cristo e claramente viu diante dos olhos Lancelot, ajoelhado, uma luz em seu rosto como jamais havia visto. Ela balançou a cabeça para espantar a visão indesejada. O dia da coroação de Arthur amanheceu brilhante. Chegaram pessoas durante toda a noite, vindas dos cantos da Bretanha para ver o grande rei ser coroado na Ilha dos Padres. Havia multidões do povo pequeno e escuro, homens da tribo vestidos com peles e panos achadrezados, adornados com pedras de cores baças do norte, ruivos e altos e barbados, e mais que todos, os povos romanos das terras civilizadas. E havia homens altos, louros, de ombros largos, anglos e saxões das tropas do tratado que haviam se assentado ao sul em Kent e vieram renovar a aliança quebrada. As encostas estavam repletas de gente. Nem nos festivais de Beltane Morgana havia visto tantas pessoas em um só lugar e se sentiu acuada. Ela tinha um lugar privilegiado com Ingrain, Lot, Morgause e seus filhos e a família de Heitor. O rei Lot, esguio, moreno e charmoso, curvou-se diante de sua mão, a abraçou e fez um grande estardalhaço ao chamá-la de parente e sobrinha. Mas Morgana, olhando além do sorriso superficial, viu a amargura soturna nos olhos de Lot. Ele havia planejado e feito intrigas para impedir esse dia.
Agora seu filho Gawain seria proclamado o herdeiro mais próximo de Arthur. E isso satisfaria sua ambição? Ou ele continuaria a trabalhar para minar a autoridade do grande rei? Morgana o observou bem e descobriu que não gostava dele. Então os sinos tocaram e um grito ecoou pelas encostas diante da planície onde ficava a igreja, e da porta dela saiu andando um jovem esguio, o sol refletindo em seu cabelo brilhante. Arthur, pensou Morgana, o jovem rei deles, como um herói saído de uma lenda, com aquela grande espada na mão. Embora não pudesse ouvir as palavras de onde estava sentada, ela viu o padre colocar na cabeça dele o fino diadema de ouro de Úter. Arthur ergueu a espada e disse algo que ela não conseguiu ouvir, mas foi repetido boca a boca e, quando ouviu, Morgana sentiu a mesma empolgação que sentira ao vê-lo voltar triunfante e coroado da vitória sobre o Gamo-rei. Para todos os povos da Bretanha, ele havia dito, minha espada para sua proteção e minha mão para a justiça. O Merlin, em seus mantos brancos oficiais, foi para a frente, ao lado do venerável bispo de Glastonbury. Ele parecia ameno e gentil. Arthur curvou-se brevemente para ambos, tomando cada um deles pela mão. A deusa o fez pensar nisso, pensou Morgana, e logo ouviu Lot dizer a mesma coisa. Muito inteligente aquilo, colocar o Merlin e o bispo lado a lado, em sinal de que será aconselhado por ambos. Morgause disse, não sei quem o ensinou, mas crê em mim, o filho de Úter não é nenhum tolo. É nossa vez, disse Lot, levantando-se, estendendo a mão para Morgause. Vamos, senhora, não se preocupe com aquele velho grupo de barbas grisalhas e de padres. Não me envergonho de confessar que você se senta ao meu lado como uma igual em todas as coisas. Uma pena que Úter não tenha feito a mesma coisa com sua irmã. Morgause deu um sorriso torto. Talvez seja nossa grande sorte que Igraine não tenha tido a força de vontade para insistir nisso. Morgana se levantou, movida por um súbito impulso, e foi para a frente com eles. Lot e Morgause se moveram com cortesia para que ela tivesse precedência. Embora não se ajoelhasse, Morgana baixou a cabeça levemente. Trago os respeitos de Avalon, meu senhor Arthur, e daqueles que servem a deusa. Ela ouviu os padres murmurando atrás de si e viu Igraine entre as irmãs dos mantos negros do convento. Ouviu-a como se sua mãe tivesse falado. Ousada, atrevida, ela era teimosa mesmo quando criança. E se forçou a não ouvir. Era uma sacerdotisa de Avalon, não uma daquelas galinhas domésticas de Deus. Eu a saúdo por você e por Avalon, Morgana. Arthur a pegou pela mão e a colocou perto dele. Eu a honro como a única outra filha de minha mãe e duquesa da Cornualha, por seu próprio direito, querida irmã. Ele soltou a mão dela e Morgana baixou a cabeça para evitar um desmaio, pois sua vista ficou borrada e sua cabeça flutuou. Por que devo me sentir assim agora? Culpa de Arthur. Não dele. Culpa da deusa. É a vontade dela, não a nossa. Lot deu um passo adiante, ajoelhando-se diante de Arthur, que fez com que ele se levantasse. Bem-vindo, caro tio. O mesmo caro tio, pensou Morgana,
que, se não estou enganada, o teria visto morrer com alegria quando criança. Lot de Orkney defenderá nossas costas dos nortistas e virá em meu auxílio se as costas da Bretanha forem ameaçadas? Sim, parente, eu juro. Então ordeno que mantenha o trono de Orkney e Lothian em paz, e jamais o reclamarei ou lutarei por ele contra você, disse Arthur, inclinando-se ligeiramente para beijar Lot na face. Que você e sua senhora reinem bem e por muito tempo no norte, parente. Lot levantou-se e disse: Peço permissão para apresentar um cavaleiro para sua companhia. Peço que o torne um de seus companheiros, senhor Arthur, meu filho Gawain. Gawain era grande, alto e de porte forte, uma versão masculina de Igraine da própria Morgause. Cachos ruivos coroavam sua cabeça, e embora não fosse muito mais velho que Arthur, na verdade, pensou Morgana, deveria ser um pouco mais jovem, pois Morgause não havia se casado com Lot até o nascimento de Arthur. Já era um jovem gigante, com 1,83 m de altura. Gawain se ajoelhou diante de Arthur, que fez com que ele se levantasse e o abraçou. Bem-vindo, primo! É com felicidade que o torno o primeiro dos meus companheiros. Espero que se junte a nós e seja acolhido pelos meus amigos mais queridos, ele disse e fez um gesto com a cabeça para os 3 jovens ao lado. Lancelot, Gawain é nosso primo. Este é Kai e este Bedwyr. São meus irmãos de criação. Agora eu tenho companheiros como o tal Alexandre dos Gregos. Morgana passou o dia todo observando reis de toda a Bretanha jurarem fidelidade ao trono do grande rei e prometerem acompanhá-lo em guerra e defender suas costas. O louro rei Pellinor, senhor do país do lago, veio se ajoelhar diante de Arthur e pedir para sair antes mesmo do fim do banquete. — O quê, Pellinor? — disse Arthur, rindo. — Você, que pensei que seria meu partidário mais ferrenho aqui, vai me abandonar tão cedo? — Recebi notícias de minha terra, senhor, de que um dragão está atacando lá e jurei persegui-lo até matá-lo. Arthur o abraçou e deu a ele um anel de ouro. — Não manterei nenhum rei longe de seu povo quando precisam dele. Vai e certifique-se de matar o dragão, então traga-me a cabeça dele, quando tiver matado. O pôr do sol se aproximava, quando por fim todos os reis e nobres presentes terminaram de jurar lealdade a seu grande rei. Arthur não era mais que um rapaz, mas atravessou a longa tarde com cortesia incansável, falando com cada pessoa que se aproximava como se fosse a primeira. Apenas Morgana, treinada em Avalon para ler rostos, percebeu os traços de cansaço. Mas, enfim, acabou, e os servos começaram a trazer o banquete. Morgana esperava que Arthur se sentasse entre o círculo de jovens que havia nomeado seus companheiros. Fora um dia longo, ele era jovem e cumprira seu dever com profunda atenção o dia todo. Em vez disso, porém, sentou-se entre os bispos e reis mais velhos do conselho de seu pai. Morgana ficou feliz em ver que o Merlin estava entre eles. Afinal, Taliesin era avô de Arthur, embora ele não tivesse certeza de que este soubesse disso. Quando terminou de comer e empanturrou-se como um rapaz ainda em crescimento, ele se levantou e começou a abrir caminho entre os convidados. Em sua túnica branca simples e adornado apenas com o fino diadema de ouro, destacou-se entre os reis e nobres com vestes brilhantes como um cerdo branco na floresta escura. Seus companheiros foram para o seu lado, o imenso e jovem Gawain e Kai, moreno, com traços romanos de águia e um sorriso sardônico.
Quando ele chegou mais perto, Morgana viu que tinha uma cicatriz no canto da boca, ainda vermelha e inflamada, que repuxava seu rosto em um feio olhar malicioso. Era uma pena, provavelmente fora belo antes daquilo. Lancelot ao lado dele era bonito como uma garota. Não, tinha algo feroz, masculino e belo, talvez como um felino selvagem. Morgause olhou para ele com cobiça. Morgana, quem é aquele belo rapaz? O que está do lado de Kai Gawain? Aquele de vermelho. Seu sobrinho, tia. É filho de Viviane, Galahad. Mas os saxões lhe deram o nome de Flecha de Elfo e, na maioria das vezes, é chamado de Lancelot. Quem teria imaginado que Viviane tão feia teria um filho tão belo? Seu filho mais velho, Balan... Bem, ele não é bonito, é rústico, forte e sincero, confiável como um velho cão, mas é como Viviane. Ninguém poderia dizer que ela é bela. As palavras cortaram o coração de Morgana. Dizem que sou como Viviane. Todos me acham feia, então. Aquela garota dissera, pequena e feia como o povo das fadas. Ela afirmou com frieza, acho que Viviane é muito bonita. Morgause riu entre os dentes. É fácil perceber que foi criada em Avalon, que é ainda mais isolada que muitos conventos. Não acho que saiba o que os homens acham belo em uma mulher. Pois veja, disse Igraine apaziguadora, há outras virtudes além da beleza. Esse Lancelot tem os olhos da mãe, e ninguém jamais negou que os olhos de Viviane sejam belos. Ela tem tanto charme que ninguém sabe ou se importa se é bonita ou não. Ela agrada a todos com seus belos olhos e sua voz. A beleza não está apenas no porte real, em uma pele clara e em cachos de ouro, Morgause. Ah, você também não conhece o mundo Igraine. É uma rainha, e todos acham que uma rainha é bela. E casou-se com um homem que a amava. A maioria de nós não tem tanta sorte, e é um conforto saber que outros homens admiram nossa beleza. Se tivesse passado toda a vida com o velho Gorloaz, você também ficaria feliz por ter um rosto branco e um belo cabelo e se esforçaria para ofuscar as mulheres que não têm nada além de charme, olhos bonitos e uma voz doce. Homens são como bebês. Veem apenas a primeira coisa que querem, um peito cheio. Irmã! Exclamou Igraine. E Morgause disse com um sorriso irônico. Bem, foi fácil para você ser virtuosa, irmã, já que o homem que amou era rei. A maioria de nós não tem tanta sorte. Você não ama Lot depois de todos esses anos, Morgause? Morgause encolheu os ombros. Amor é uma diversão para a alcova e o inverno. Lot pede meu conselho sobre todas as coisas e deixa o governo de sua casa em minhas mãos em tempos de guerra. E, sempre que há uma pilhagem de ouro, joias ou roupas finas, sou a primeira a escolher. Assim, sou grata a ele. O meu marido nunca teve o menor motivo para desconfiar que cria o filho de outro homem. Mas isso não significa que deva me fazer de cega
quando um jovem tem belos traços ou os ombros de um touro novo, ou lança um olhar para sua rainha. Não duvido, pensou Morgana, levemente nauseada, que para Morgause isso pareça uma grande virtude e que ela considere a si mesma uma rainha muito virtuosa. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se confusa, sabendo que virtude não poderia ser definida de modo tão simples. Os cristãos valorizavam a castidade sobre todas as outras virtudes, enquanto em Avalon a maior delas era dar seu corpo a Deus, ou a Deus em união com todo o fluxo da natureza. Para cada um dos dois lados, a virtude do outro era o pior pecado e gratidão ao seu próprio Deus. Se um deles estava certo, o outro era necessariamente maligno. Parecia-lhe que os cristãos rejeitavam as coisas mais sagradas sob o céu, e para eles ela não seria considerada muito mais que uma prostituta. Se falasse das fogueiras de Beltane como uma obrigação sagrada com a deusa, até mesmo Igraine, que fora criada em Avalon, olharia e pensaria que algum demônio falava através dela. Voltou a olhar os jovens se aproximando. Arthur, loiro e de olhos cinza, Lancelot, esguio, gracioso, e o imenso e ruivo Gawain, que ficava acima dos outros como um touro ao lado de belos cavalos espanhóis. Arthur se curvou para sua mãe. Minha senhora! Ele se recompôs. Mãe, o dia foi longo para a senhora? Não mais do que para você, meu filho. Senta-se conosco. Por um momento, mãe. Enquanto se sentava, Arthur, embora tivesse comido bem, distraidamente pegou um punhado de doces que Morgana havia tirado do prato dela. Isso fez com que ela percebesse novamente o quanto Arthur ainda era jovem. Ainda mastigando pasta de amêndoas, ele disse: Mãe, você gostaria de casar de novo? Se quiser, encontrarei o mais rico e o mais bondoso dos reis para se casar com você. O rei Uriens de Gales do Norte é viúvo. Não tenho dúvida de que ficaria feliz em ter uma boa esposa. Igraine sorriu e disse: Obrigada, querido filho, mas depois de ter sido casada com o grande rei, não quero ser a esposa de um homem de menor posição. Eu amava seu pai. Não desejo substituí-lo. Bem, mãe, que seja como deseja. Só temi que pudesse sentir-se sozinha. É difícil sentir-se sozinha em um convento, filho, com outras mulheres. E Deus está lá. Morgause disse: Eu preferiria viver em uma ermida na floresta do que em uma casa cheia de senhoras falantes. Se Deus está lá, deve ser difícil para ele conseguir dar uma palavra. Por um momento, Morgana viu a mãe jovial de sua infância quando Igraine respondeu: Imagino que, como ocorre com qualquer marido dominado pela mulher, ele passe mais tempo ouvindo suas noivas do que falando com elas. Mas se alguém presta atenção suficiente na voz de Deus, ela nunca está distante. Será que você já esteve quieta o bastante para escutá-lo, Morgause? E quanto a você, Lancelot? Ela perguntou, sorrindo de modo sedutor.
Já está comprometido, mesmo casado? Ele riu e balançou a cabeça. Ah, não, tia. Sem dúvidas, meu pai, o rei Ban, gostaria de encontrar uma esposa para mim, mas por ora desejo seguir meu rei e servi-lo. Arthur, sorrindo para o amigo, pousou a mão no seu ombro. Com meus dois primos fortes aqui, estou tão bem guardado, não tenho dúvidas quanto qualquer um dos velhos Césares. Ingrain disse suavemente. Arthur, acho que Kai está enciumado. Diga-lhe algo bondoso. E Morgana, ouvindo isso, olhou para Kai, de aparência emburrada com sua cicatriz. Difícil para ele, depois de anos pensando que Arthur fosse o filho de criação desconsiderado de seu pai, ser agora suplantado pelo irmão mais novo. Um irmão mais novo tornado rei. E encontrá-lo cercado por dois novos amigos a quem este dera seu coração. Quando essa terra estiver em paz, disse Arthur, encontraremos esposas e castelos para todos vocês, sem dúvida. Mas você, Kai, manterei comigo como meu camarista. Estou contente com isso, irmão de criação. Perdão, devo dizer, meu senhor e rei. Não, disse Arthur, virando-se para abraçar Kai. Deus me castigue se alguma vez eu exigir que você, irmão, me chame desse modo. Ingrain engoliu em seco. Arthur, quando fala assim, às vezes me parece que ouço a voz do seu pai. Gostaria, pelo meu próprio bem, senhora, de tê-lo conhecido melhor, mas sei também que um rei nem sempre pode fazer o que quer, nem uma rainha. Ele levantou a mão de Ingrain e a beijou, e Morgana pensou. Então ele já aprendeu isso sob o ofício de rei. Imagino, disse Ingrain, que já começaram a lhe dizer que deve se casar. Ah, creio que sim, disse Arthur, dando de ombros. Todo rei, imagino, tem uma filha que gostaria de casar com o grande rei. Acho que vou perguntar ao Merlin com quem devo me casar. Os olhos dele buscaram os de Morgana e por um momento pareceram conter uma vulnerabilidade terrível. Afinal, não sei muito sobre as mulheres. Lancelot disse alegremente. Pois então, devemos encontrar para você a mulher mais bela do reino e da mais alta linhagem. Não, Kai disse lentamente. Como Arthur diz, muito sensatamente, que todas as mulheres são iguais para ele, encontre uma com maior dote. Vou deixar isso a seu encargo então, Kai, e não duvido de que me casarei tão bem quanto fui coroado. Sugiro que se aconselhe com Merlin e não duvide de sua santidade, o arcebispo vai querer dar sua opinião sobre o assunto. E, quanto a você, Morgana, devo encontrar-lhe um marido ou será uma das damas de companhia da minha rainha? Quem terá posição mais alta no reino do que a filha de minha mãe? Morgana recuperou a voz. Meu senhor e rei, estou contente em Avalon. Peço que não se preocupe em me encontrar um marido. Nem mesmo, ela pensou ferozmente, nem mesmo se eu estiver grávida, nem mesmo então. Que assim seja, irmã,
E disso não duvido. Sua Santidade terá algo a dizer sobre isso. Ele acha que as mulheres de Avalon são feiticeiras malignas ou arpistas, todas elas. Morgana não respondeu, e Arthur olhou de volta, quase com culpa, para os outros reis e conselheiros. O Merlin o olhava e ele disse: Vejo que gastei todo o tempo que me permitem com minha mãe, minha irmã e meus companheiros. Devo voltar ao negócio de ser rei de novo. Madame? Ele se curvou para Igraine e mais formalmente para Morgause, mas, ao se aproximar de Morgana, inclinou-se para a frente e a beijou na face. Ela endureceu. Mãe, deusa, que confusão fizemos! Ele diz que sempre vai me amar e me desejar, e isso é a única coisa que não deve fazer. Se ao menos Lancelot se sentisse assim. Ela suspirou e Igraine veio e tomou sua mão. Você está cansada, filha. Passar tanto tempo sob o sol esta manhã a deixou exausta. Tem certeza de que não gostaria de voltar comigo para o convento, onde é tão silencioso? Não. Bem, então, Morgause, leve-a para sua tenda se desejar. Sim, cara irmã, vá descansar. Ela observou os jovens se afastando. Arthur diplomaticamente ajustando o passo ao andar travado de Kai. Morgana voltou com Morgause à tenda. Estava cansada, mas tinha de se manter alerta e cortês enquanto Lot falava de algum plano que Arthur havia mencionado, lutar montado a cavalo com táticas de ataque que poderiam derrubar bandos de invasores saxões e soldados a pé, a maioria deles sem treinamento de batalha. O menino é um mestre da estratégia, disse Lot. Isso pode dar certo, afinal. Foram bandos de pictos e escotos e as tribos lutando em tocaias que desmoralizaram as legiões, assim me disseram. Os romanos estavam muito acostumados a lutar segundo as regras e contra inimigos que se apresentavam à luta. Soldados a cavalo sempre terão vantagem sobre qualquer um a pé. As unidades de cavalaria romana, me disseram, eram sempre as que obtinham as maiores vitórias. Morgana se lembrou de Lancelot, falando com paixão de suas teorias de luta. Se Arthur dividia aquele entusiasmo e desejava trabalhar com Lancelot para formar unidades de cavalaria, então poderia chegar, de fato, o tempo em que todas as hordas saxãs seriam expulsas dessa terra. A paz reinaria, maior que os lendários 200 anos da Pax Romana. E se Arthur levasse a espada de Avalon e as insígnias dos druidas, então de fato o tempo vindouro poderia ser um reino de maravilhas. Viviane falara uma vez de Arthur como um rei saído das lendas, levando uma espada lendária. E a deusa poderá governar novamente esta terra? Não o Deus morto dos cristãos com seu sofrimento e morte. Ela se rendeu a devaneios, acordando para a realidade apenas quando Morgause balançou levemente seu ombro. Ora, minha querida, está quase dormindo. Vá para a cama, não se sinta presa a nós. E pediu às próprias criadas que ajudassem Morgana a tirar as vestes, lavar os pés e trançar os cabelos. Morgana dormiu longa e profundamente, sem sonhos, atingida subitamente pelo cansaço de muitos dias. Quando acordou, mal sabia onde estava ou o que havia acontecido, apenas que sentia muito enjoo e precisava sair da tenda para vomitar. Quando se levantou com a cabeça zumbindo, Morgause estava lá, uma mão firme e bondosa para ajudá-la a voltar para dentro. Então Morgana se lembrou da mais tenra infância, Morgause sendo intermitentemente bondosa e mordaz. Agora enxugava a testa suada de Morgana com uma toalha molhada
e sentava-se ao lado dela, dizendo às criadas que trouxessem a sua parente uma taça de vinho. Não, não quero. Vou ficar enjoada de novo. Beba! Morgause disse severa. E tente comer este pedaço de pão. Está duro e não vai deixá-la enjoada. Você precisa de alguma coisa na barriga nessa época? Ela riu. De fato, é algo em sua barriga que está lhe causando todo esse problema. Humilhada, Morgana desviou os olhos dela. A voz de Morgause ficou novamente bondosa. Vamos lá, menina. Todas nós passamos por isso. Então está grávida, e daí? Não é a primeira nem a última. Quem é o pai? Ou não deveria perguntar. Vi você olhando para o belo filho de Viviane. É ele o sortudo? Quem poderia culpá-la, não? Um filho das fogueiras de Beltane, então? Foi o que pensei. E por que não? Morgana fechou os punhos contra a vivacidade bem-intencionada de Morgause. Não vou ter a criança. Quando voltar a Avalon, sei o que fazer. Morgause olhou para ela perturbada. Ah, minha querida, isso é necessário? Em Avalon, eles receberiam bem um filho do Deus e você é da linha real de Avalon? Não vou dizer que nunca fiz o mesmo. Eu disse que tive cuidado para jamais dar à luz um filho que não fosse de Lot, o que não significa que dormi sozinha todo o tempo em que ele estava fora guerreando. Bem, porque eu deveria. Não acho que ele sempre se deita sozinho. Uma velha parteira me disse uma vez, e ela conhecia bem seu ofício, devo dizer, que uma mulher jamais deveria se livrar da primeira criança que concebe, pois, se o fizer, pode machucar o útero e não terá outra. Sou uma sacerdotisa e Viviane está envelhecendo. Não quero que isso interfira nos meus deveres no templo. Mesmo enquanto falava, sabia que escondia a verdade. Havia mulheres em Avalon que trabalhavam até os últimos meses de gravidez. Então, outras mulheres alegremente dividiam suas tarefas para que ela pudesse descansar antes do parto. E depois, tinham até tempo para amamentar seus filhos antes que fossem enviados para serem criados fora. De fato, algumas das meninas foram criadas pelas sacerdotisas, como Ingrain havia sido. A própria Morgause fora criada até os 12 anos em Avalon como filha adotiva de Viviane. Morgause olhou para ela com astúcia. Sim, acho que todas as mulheres se sentem assim quando levam um bebê no útero pela primeira vez, encurraladas, zangadas, algo que não podem mudar e de que têm medo. Sei que foi assim com Ingrain e comigo. Imagino que aconteça com todas as mulheres. Seus braços se estenderam e envolveram Morgana, puxando-a para perto. Mas, querida criança, a Deus é bondosa. Enquanto esse bebê cresce rapidamente dentro de você, ela colocará amor por ele em seu coração, mesmo se não goste nada do homem que o colocou ali. Criança, eu me casei com 15 anos com um homem muito mais velho. E no dia em que descobri que estava grávida, estava pronta para me jogar no mar. Pareceu-me o fim da minha juventude, o fim da minha vida. Ah, não chore! Ela completou acariciando o cabelo macio de Morgana. Logo vai sentir-se melhor. Não tenho nenhum apreço por andar por aí com uma barriga grande e urinar feito um bebê de fraldas o dia inteiro, mas esse tempo passa e um bebê no seio nos dá tanto prazer quanto o parto nos é doloroso. Tive 4 e gostaria de ter outro. Quis tanto que um dos meus filhos fosse uma filha. Se prefere não criar seu bebê em Avalon, eu o criarei para você. O que acha? Morgana respirou profundamente, soluçando,
levantando a cabeça do ombro de Morgause. Sinto muito. Chorei sobre seu belo vestido. Morgause deu de ombros. Se nada pior acontecer, está tudo bem. Vê? O enjoo passa e se sentirá bem pelo resto do dia. Acha que Viviane a dispensaria para me fazer uma visita? Pode voltar a Lothian conosco se quiser. Você não conhece Orkney e uma mudança lhe faria bem. Morgana lhe agradeceu, mas disse que precisava voltar a Avalon e que, antes de ir, devia visitar Igraine. Não aconselharia que fizesse confidências a ela, disse Morgause. Ficou tão devota que você ficaria chocada ou pensaria que é seu dever ficar. Morgana sorriu fracamente. Não tinha intenção de dizer nada a Igraine nem a ninguém. Antes que Viviane soubesse, não haveria mais nada para ela saber. Estava grata pelo conselho de Morgause e por sua boa vontade e por sua orientação, mas não tinha intenção de acatá-lo. Disse energicamente a si mesma que a escolha era seu privilégio. Era uma sacerdotisa e o que fizesse deveria ser moderado de acordo com seu próprio julgamento. Durante toda a despedida de Igraine, que foi tensa e interrompida mais de uma vez pelos malditos sinos chamando as freiras para seus deveres, ela pensou que Morgause era mais como a mãe da qual se lembrava do que a própria Igraine. Esta havia ficado velha, dura e devota. Morgana pensou antes de se despedir com alívio. Voltar a Avalon, ela sabia, significava voltar para casa. Agora não possuía mais nenhum outro lar no mundo. Mas, e se Avalon não lhe fosse mais um lar?